Nós recebemos hoje aqui o professor de Direito Penal, Herbert Paulo. O Herbert também é escrivão no cartório judiciário lá na cidade de Duartina. E nós vamos falar sobre prisão, criminalidade, um pouquinho sobre a Operação Lava Jato e um pouquinho também sobre STF, justamente sobre esse habeas corpus do ex-presidente Lula. Mas a gente quer começar do começo, né, Herbert? Do princípio. Você é professor de Direito Penal, Direito Processual. E para a gente começar a nossa conversa, do que é que trata essas áreas do direito? Bom dia, Herbert. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Bom dia aos amigos ouvintes aí que estão acompanhando a rádio. O Direito Penal, Direito Processual Penal, são ramos do direito que eles vai trabalhar o seguinte: aquelas condutas, aquelas situações mais graves que podem ocorrer, o legislador define como crime. Então, por exemplo, matar alguém, isso é crime, isso não pode fazer, todo mundo sabe. Para essa conduta de matar alguém, a punição é mais grave do que em outros casos. Por exemplo, se eu faço um contrato com você e eu não pago pelo carro que eu comprei com você, por exemplo, é o direito civil que vai resolver isso. Então, o que vai acontecer? Vão me executar, vão pegar um dinheiro da minha conta. Executar não, executar, quer dizer, executar. Verdade, a gente usa o termo técnico e esquece. Vão pegar um dinheiro da minha conta, pega um dinheiro da minha conta e deposita na sua. Agora, se eu matar o Eduardo, o que vai acontecer? Isso é uma coisa grave. Então, eu vou para a prisão, vão tirar a minha liberdade, não vão tirar somente o meu dinheiro. Então, o direito penal ele faz isso. Ele escolhe algumas condutas, diz, essas condutas, quem praticar comete um crime. Cometeu um crime, agora o Estado pode te punir. Porém, para punir, tem que seguir uma série de passos. Esses passos é o processo penal, quem vai definir. Bom dia, Herbert, é um prazer recebê-lo aqui na Top. E uma dúvida que muita gente tem, e eu me incluo, é quando que a pessoa que é suspeita de um crime, ela responde em liberdade àquele processo e quando ela não responde esse processo em liberdade. O que difere uma situação da outra? O que difere é o seguinte, nós temos basicamente dois tipos de prisões no Brasil. A prisão pena, que ocorre depois que a pessoa é condenada, aí tem o trânsito em julgado. O que é esse tal de trânsito em julgado? É que não cabe mais nenhum recurso. Então o juiz sentenciou, condenou, e agora não adianta ela querer apelar, ir para outro juiz, ir para o Supremo Tribunal Federal, não cabe mais recurso. Então isso é uma prisão pena, ela vai cumprir a pena que foi imposta. Outro tipo de prisão é chamada prisão cautelar. Aí tem dois tipos de prisões que são bastante conhecidas aí nos noticiários, que é a prisão em flagrante. A pessoa foi pega, ela roubou alguma coisa, então ela foi pega na hora que ela estava cometendo o crime. Então ela é presa em flagrante. Só que, quando ela é presa em flagrante, ela é apresentada para o juiz. E aí o juiz analisa se é caso de manter essa pessoa presa ou não. E aí que é uma questão bastante técnica, que as pessoas têm dúvida, mas por quê? Se nós já sabemos que foi ela confessou, por que não pode? Porque ainda precisa de todo o processo. Aí vamos supor que o juiz entenda, a pessoa não tem residência fixa, a pessoa já praticou vários tipos de crimes iguais, então o que o juiz faz? Entende que essa pessoa não deve responder em liberdade. Aí aquela prisão em flagrante se torna em uma prisão preventiva. Outra situação. O juiz entende que a pessoa é primária, o crime não é tão grave assim, só mexeu no patrimônio, não mexeu com a questão física da pessoa. Então, o juiz faz com que ela responda o processo em liberdade. Concluindo, no Brasil, em regra, somente os crimes com violência ou grave ameaça é que faz com que as pessoas fiquem presas, em regra. Então, por exemplo, roubo, que é a pessoa que chega com uma arma na cabeça e fala, passa o dinheiro aí. Estupro, crime que é um crime violento, homicídio. Esses crimes, em regra, a pessoa cometeu o crime, descobre, tem uma investigação, essas pessoas são presas. Crimes contra o patrimônio, geralmente, as pessoas respondem o crime em liberdade. Muito bem. Ô, Herbert, a gente está em março, caso no último, no último 10 dias do mês de março, é o mês aí que a gente lembra sempre das mulheres, e a gente no programa tem sempre destacado essa questão dos direitos da mulher. Aí tem a Lei Maria da Penha, né? E, inclusive, a questão aí que também foi julgada no ano passado, a questão do feminicídio, né? Mesmo assim, Albert, com uma punição dura e tudo mais, a gente aqui no nosso programa noticia direto crimes contra as mulheres, crimes de morte. Só no começo do ano, na primeira semana, foram dois ou três, né, Daniel? Crimes que foram, um em Marília, outro aqui na região.
Os homens que continuam praticando esses crimes, você acha que isso é porque a punição ela não é imediata? Falta algum componente aí? Os homens se sentem, então, vamos dizer assim, na liberdade. Sabe que se eles agredirem uma mulher, né, eles não vão presos imediatamente? Como é que você vê essa questão da Lei Maria da Penha? É uma lei boa, por exemplo? É uma lei necessária. Ela tem defeitos, ela tem algumas lacunas, mas ela é um avanço. Então, nesse contexto, ela é uma lei boa. Eu penso que há uma série de fatores. O principal é um fator histórico-cultural. Na história, no mundo, a mulher sempre foi discriminada. E esse é o principal fator, na minha opinião. Então, a mentalidade é a seguinte: ela é minha mulher e mulher minha apanha. Certo. Essa é a mentalidade que está por trás. O principal é isso, porque ninguém pega a lei, o código, ai meu Deus do céu, deixa eu ver qual é a pena, puxa vida, agora aumentou a pena, não vou bater na minha esposa. Ninguém faz isso. Então bate na esposa porque tá com raiva, bate na esposa porque não tem caráter, bate na esposa porque não tem educação. Então a primeira coisa é essa questão cultural e histórica. Segunda é a questão da impunidade. E a Lei Maria da Penha, ela veio um pouquinho para acabar com a impunidade no seguinte aspecto: nós sempre ouvimos falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois é. Hoje, se eu ouço a minha vizinha gritando e sei que ela está gritando porque está apanhando o marido, hoje eu posso noticiar, comunicar isso à polícia. Antigamente não se podia, porque se fosse caso de lesão corporal, ameaça. Hoje eu posso. Então, um pouco é por conta disso, por conta da impunidade, mas eu acho que o principal é da cultura. Então temos que mudar a cultura. Eu acho que nós temos avanço, mas ainda estamos longe do ideal. Ainda as mulheres são discriminadas, ainda marido bate nas esposas, ainda homem acha que a mulher que está com saia curta, eu posso tocar nela, posso mexer com ela. Então eu creio que é isso aí. O Herbert, agora falando sobre a questão federal, vamos falar sobre Lava Jato, sobre o caso do Lula, enfim, né? Sobre a Lava Jato, a gente estava conversando antes, você disse que as investigações começaram em 2008. Isso. E depois ela foi deflagrada em 2014. Perfeito. Com uma série de outras operações. Qual a avaliação que você faz da Lava Jato, das atuações de juízes, do trabalho da polícia, de modo geral, como é que você vê a Lava Jato? O direito penal, ele é interessante porque, assim como, estava brincando com o Eduardo, né? Assim como todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco técnico de futebol, todo mundo é um pouco professor de direito penal. Porque assiste Datena, assiste telejornal, lê os jornais, assiste filmes, seriados e, infelizmente, passaram por uma situação em que foram vítimas de crimes, então se entendem, acham que entendem um pouquinho do direito penal e acho que são um pouco professores de direito penal. Então é um ramo do direito um pouco complexo de se trabalhar e de falar, porque cada um tem a sua opinião a respeito. E o direito penal, ele em regra, em todas as sociedades, sempre, no mundo inteiro, ele foi um instrumento de coação, de poder. Então, por exemplo, o Hitler usou o quê? O direito penal. Nos Estados Unidos, o negro, ele era punido porque ele se sentava no ônibus. O que era isso? Como que ele é preso por conta do quê? Do direito penal. Na África do Sul, o Mandela ficou preso por quê? O que ele fez? Ele não fez, ele era negro, então ele foi preso, o direito penal, para manter a sociedade. Os poderosos oprimiam pelo direito penal. E no Brasil é a mesma coisa. No Brasil, os mais oprimidos são os mais pobres com o direito penal. O grande mérito da Lava Jato é que ela focou e investigou e prendeu poderosos, aqueles que fazem as leis. Inclusive, uma coisa que é interessante, né, a questão da prisão preventiva. Uma das grandes críticas que se faz à prisão preventiva é que ela não tem prazo. Então a pessoa foi presa, quando que ela vai acabar? Não tem prazo. Não são 180 dias, não são 24 horas, não tem prazo. Tiveram uma grande sacada. Eu posso ser preso amanhã. Agora os deputados federais estão querendo mudar o prazo. Colocar um prazo, 180 dias no máximo, porque pode ser que eu seja preso, eu fico no máximo 180 dias, que eu estou vendo colega meu ficando 1, 2 anos preso. Pois é. Então, eu creio que o grande mérito da Lava Jato seja esse. Ele está atingindo pessoas que antes nunca foram atingidas.
E Elbert, a gente teve ontem, né? Essa aqui é uma questão bastante complexa. A gente teve tempo de conversar antes da nossa entrevista, justamente sobre essa votação que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Até coloquei aqui, né? Vamos aguardar para ver o que é que vai dar, porque enquanto eu estava elaborando as perguntas, a decisão não tinha saído ainda. Sim. Mas a decisão saiu, né? Foi concedido aí um habeas corpus temporário para o ex-presidente Lula. Tem muita gente que não entendeu isso, queria que o STF ontem já tomasse uma decisão, né? Porque fica uma situação complicada, porque o julgamento mesmo dele vai acontecer na segunda-feira no TRF4, lá no Rio Grande do Sul, que é a tal da segunda instância, como você falou. Agora todo mundo virou professor e entendido no assunto. E na lei brasileira, até o momento, em segunda instância, o camarada vai preso, independente de ser quem era. No caso, é o ex-presidente Lula. Mas aí o STF julgou ontem um habeas corpus. Como é que a gente consegue entender tudo isso? Como é que explica isso pro povão? Vamos dizer Eduardo, assim. é muito. Eu achei que vocês fossem perguntar de prisão, fosse mais tranquilo, porque é difícil realmente, é difícil de entender. Você está falando que tem toda uma questão técnica em cima disso, né? São muitas questões técnicas. Além disso, aquilo que era para ser separado, como que a gente explica as coisas geralmente? A gente coloca cada coisa em seu devido lugar. E hoje está tudo bagunçado. Está tudo junto e misturado. Então é política, é judiciário, é Supremo Tribunal Federal, é a presidência da República. Então é bastante complexo mesmo isso. Mas o que aconteceu basicamente ontem, tentando explicar, tentando simplificar, é o seguinte. Primeiro, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum juízo de valor em relação... E nem questão política, né? Não estou falando disso, de política, né? Estou falando de direito. Então não estou dizendo que eu sou a favor, nem que eu sou contra ao Lula, estou falando da questão técnica. No Brasil, nunca se pôde colocar na prisão uma pessoa cumprindo pena somente com o trânsito em julgado em segunda instância. Ou seja, acabou o julgamento em segunda instância, tinha que aguardar o julgamento até outros possíveis recursos. STJ, STF, sempre foi assim. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, faz pouquíssimo tempo, faz menos de 2 anos, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, ele deu uma decisão. Olha, não, vamos, pode sim. Foi uma decisão apertada, 6-5. Isso. Acabou o julgamento em segunda instância, então há a possibilidade de colocar a pessoa na prisão. Muito em função da Operação Lava Jato. Muito em função da Operação Lava Jato. Contexto político que nós estamos inseridos, que naquela época era o mesmo praticamente, pode ser preso após o julgamento em segunda instância. Muito bem. O que acontece? O presidente Lula ele foi condenado em primeira instância. A condenação dele foi confirmada em segunda instância. O que eles quiseram fazer? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente por forças políticas, por pressão política, quiseram fazer o quê? Julgar novamente aquela situação que eles já tinham julgado em 2016. Certo. A questão é, mas por que vai rever já? Não tem o porquê. Essa questão de rever o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é normal. Só que está muito recente, não tinha por que rever agora. Então, o que a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu? Não, eu não vou julgar eu não vou rever aquele julgamento de 2016. Certo. Nós vamos julgar hoje o habeas corpus que o Lula, por meio do seu advogado, está pedindo agora. Aí ontem o que eles fizeram? Olha, como o Lula vai ser preso na segunda-feira, então nós vamos dar para ele conceder a liminar. O que é liminar? Nós ainda não analisamos tudo, só que por enquanto vai valer essa decisão que nós vamos dar agora, que é uma medida liminar. Então, segunda-feira, se sair um mandado de prisão para ele, ele não pode ser preso. Isso não é só para beneficiar o Lula, e isso é uma regra que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o habeas corpus, ele pode ser tanto preventivo, que é antes que ocorra a prisão, que foi isso que os advogados dele, que são muito bons, fizeram. E existe o habeas corpus liberatório, que é dado após a pessoa ser presa. Então, nesse contexto, está tudo em ordem. O que é muito estranho, o que nós ficamos estranhando é essa questão política que envolve. Por que queriam colocar para julgar agora aquele 6-5 de 2016, justamente agora para beneficiar o presidente Lula? Não beneficiaria somente o presidente Lula, ex-presidente Lula, beneficiaria também outros políticos também. E aí nós questionamos, a gente sempre acha que o pessoal está agindo de boa fé, mas a gente fica questionando, será que não tem interesse político por parte do STF, por parte dos ministros, todos eles indicados
por um presidente da República? Interrogação, como diria aquele antigo, né? Aquele antigo comentarista esportivo. E, Herbert, você tem um projeto muito bacana também, que é justamente da preparação de profissionais, de estudantes de direito para o concurso da OAB, né? Que é um negócio complicado também, né? Ele é muito exigente e tudo mais. Como é que funciona isso? A OAB, ela tem essa prova, esse exame, que tem o objetivo de averiguar se os profissionais, os estudantes do direito, se eles estão aptos para entrar no mercado de trabalho como advogados. Então é um exame que eu acho que é válido, eu acho que deve ser prestigiado, e ele é um exame difícil, bastante complicado. Ele é dividido em 2 fases. Primeira fase, o aluno tem que responder questões de todas as matérias. Então ele tem que se preparar, tem que estudar, ele perde noites de sono, é bastante difícil. Ele passou da primeira fase, aí ele terá que fazer uma segunda fase. Essa segunda fase, ele escolhe uma matéria que ele tem mais afinidade. Certo. Então, ele pode escolher direito penal, direito tributário, direito constitucional, e direito civil, direito penal é uma delas, direito do trabalho. Muito bem. Eu criei um curso, eu com mais algumas pessoas, alguns parceiros, criamos um curso chamado Curso.jus, visando a segunda fase da OAB, em direito penal. Então, por enquanto, nós não atenderemos outras áreas do direito. Por enquanto, é só a área do direito penal, que é a minha praia, aquilo que eu me sinto mais à vontade de falar. E é um curso totalmente online, só pela internet. É engraçado, é interessante isso. A gente começa a entender o mundo da internet. É um universo, não é um mundo, é um universo que tem de pessoas que estão ali, estão à procura desses cursos. O nosso curso é um curso compacto, ele é bem enxuto, para que dê tempo, porque o aluno, Eduardo, ele tem 2 meses, menos que 60 dias, para conseguir se preparar, da primeira fase para a segunda fase. É pouco tempo, né? E, além disso, o curso que a gente está elaborando, ele é bem compacto, mas ele é completo. Então ele abrange tudo que é necessário para o aluno conseguir passar nesse exame. E como é que a pessoa pode ficar sabendo aí do curso? Como é que é? Eu estou mandando aí, estou entrando agora, estou no mundo das redes sociais, estou mandando um monte postando aí um monte de coisa, né? Me procurem no Facebook, né? Estou lá como Elbert, tem lá várias postagens minhas e temos o site, né? A partir do dia 2 de abril estaremos comercializando aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos conseguir e como é que fazer chama? Entrar. Como chama o site? O curso é curso.jus, né? Então é www.curso.jus, escrito tudo isso, né? curso.jus.com.br. Perfeito, Herbert. Olha, a gente vai ter que convidar você para vir aqui outras vezes, porque esse é um assunto imenso, né? A gente, acho que antes, né, de a gente começar a falar efetivamente aqui no rádio, a gente teve uma outra conversa que, nossa, não dava tempo de a gente discutir tudo isso, né? O direito é um negócio muito bacana e a gente vive um momento muito especial no país, né? Você acha que a gente estamos mudando, né? A gente está mudando, temos algumas mudanças aí de 88 para cá, principalmente vocês que trabalham com isso, a liberdade de imprensa, a internet fez com que nascesse um outro Brasil, porque cada um fala o que quer, tem um lado bom, tem um lado ruim, nós sabemos, mas é outro Brasil que temos hoje. Hoje nós ficamos sabendo de tudo, segundos após ter ocorrido, então nós tivemos avanço na sociedade, espero que agora em 2018 aí com as eleições, sinceramente eu sou um pouquinho cético. Porém nós não podemos desistir. Cético, porém sem desistir. Vamos fazer nossa parte. Vamos votar, vamos tentar analisar quem são os políticos com melhores propostas e agora o que eu acredito nisso aqui. Então, esse projeto que vocês têm, eu acredito no projeto do Ponto Jus. Então, nós ficarmos esperando que o governo crie todas as possibilidades, aí o Brasil não anda. Mas eu creio que gente do bem, fazendo coisa boa pra gente do bem, eu creio que a gente consegue, pelo menos, se não mudar o mundo perto da gente.